Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Vamos continuar nosso passeio pelos livros da Bíblia? Hoje é o livro de Cântico dos Cânticos, um dos livros talvez com mais dificuldade para muitas pessoas de compreender, mas com uma mensagem rica e importante, especialmente para os casados. No final do episódio, eu darei a resposta à pergunta 613. Então, segure um pouquinho e já vamos chegar a essa resposta. Mas primeiro, o livro de Cântico dos Cânticos. Esse livro foi escrito por, ou talvez sobre, Salomão, rei de Israel, como descobrimos no versículo 1. É o único livro na Bíblia que trata principalmente do amor de homem e mulher e do prazer sexual, de uma forma poética e expressiva. Durante séculos, este livro tem apresentado um grande desafio para intérpretes das Escrituras. Interpretações alegóricas ganharam o favor de estudiosos judeus e até de alguns cristãos por muito tempo. Uma forte tendência judaica é tratar o livro como simbólico do amor de Deus para com seu povo de Israel. Desde o terceiro século depois de Cristo, muitos estudiosos cristãos adotaram uma abordagem parecida, achando no livro uma alegoria profética de Cristo e a Igreja. Com certeza, diversos trechos bíblicos empregam a figura do casamento para descrever a relação do Senhor com seu povo. Seja Israel no Antigo Testamento, encontramos isso em Jeremias, Ezequiel, Oséias, ou a Igreja no Novo Testamento, como encontramos em Efésios e Apocalipse. Outras interpretações sugerem uma história de dois homens tentando conquistar o coração da mesma mulher, esta lutando para escolher entre os rivais. Mas a interpretação mais natural e coerente, no meu entendimento, oferece uma perspectiva importante do plano de Deus para o casamento. Seria bom se você tivesse tempo para ler o livro de Cântico dos Cânticos, pensando na noite de núpcias de um rei, o rei Salomão, e sua noiva, uma moça de origens humildes, escolhida pelo rei de Israel. Nesta leitura não deve injetar nada de imoralidade ou indecência, nem no envolvimento posterior de Salomão com tantas outras mulheres. Sabemos que a vida dele fugiu muito dos princípios apresentados aqui. Olhe para este relato como se fosse o início do primeiro casamento, e aquele que deveria ter sido o único casamento de Salomão. Depois de esperar durante o tempo do noivado e passado pela festa do casamento, agora os noivos se encontram a sós. Os dois pensam sobre tudo o que passaram para chegar a este momento. Ela foi uma moça simples, uma jardineira, protegida pelos irmãos. E ele foi um rei rico que percebeu a extraordinária beleza dela e escolheu essa moça para ser sua esposa. Mas este livro não se trata de paixão desenfreada. Até aquele momento especial da noite de núpcias, ela foi um jardim fechado, uma fonte selada, diz capítulo 4, versículo 12. No plano de Deus, o prazer sexual tem um lugar especial e privilegiado no casamento. Qualquer relação sexual antes ou fora do casamento desrespeita este princípio e estraga a beleza desta intimidade, como diz Hebreus capítulo 13, versículo 4. O sexo não é visto na Bíblia como algo sujo, que é permitido ou tolerado no casamento. É uma relação especial, íntima e linda, protegida pela vontade de Deus no casamento. O jardim, na história aqui, a moça que se preservou para este momento, se torna o jardim do marido. Observe a mudança na linguagem dela. Diz no capítulo 4, versículo 16, levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas.
venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. No próximo versículo, depois de aceitar este convite da sua esposa, o marido fala: já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 1. Há muito mais neste livro, inclusive dificuldade no casamento e a busca de reconciliação. Mas uma das mensagens mais importantes para os nossos dias é uma perspectiva saudável da relação conjugal. Desde o Jardim do Éden, Deus ordenou uma relação íntima e prazerosa entre marido e mulher. Diz Gênesis capítulo 2, versículo 24 e 25, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. No Novo Testamento, ele ensinou, em 1 Coríntios capítulo 7, versículos 3 e 4, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Como disse a esposa de Salomão, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 3. Cântico dos Cânticos nos lembra que o amor sexual é bom e lindo quando protegido no casamento, como Deus o criou. Não vamos estragar esta bênção de Deus na perversidade e sensualidade que dominam as vidas de muitas pessoas nos dias de hoje. Vamos respeitar e receber o benefício de uma relação especial criada por um Deus que nos ama. Agora a resposta que eu prometi para a pergunta 613. Qual rei da Pérsia autorizou a volta dos judeus cativos para Jerusalém? Alternativas: A. Cambises II, B. Xerxes II, C. Artaxerxes IV ou D. Ciro II. A resposta certa, alternativa D. Foi Ciro que fez isso, conforme nós encontramos no começo do livro de Esdras, versículos 2 e 3. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fique em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fique em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Foi Ciro II, que deu essa autorização para o povo voltar para Jerusalém. Agora a nova pergunta vem do Novo Testamento. Quem foi o homem que Paulo recusou levar na sua segunda viagem missionária? Alternativas: A. Silas, B. João Marcos, C. Lucas ou D. Timóteo. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Eu sugiro para todos os casados uma leitura de Cântico dos Cânticos para apreciar melhor a beleza de uma relação íntima que Deus deu para nós no casamento. Deus que nos ama dá esse prazer para criar um laço íntimo entre marido e mulher, um laço exclusivo que não envolve mais ninguém. Vamos aproveitar o que Deus tem dado para nós. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.